nos lembra de uma justiça de alguém que a tem ativa e passivamente, em obediência e em caráter. Nos lembra de uma justiça que não é nossa, que nem é interna, que é externa, que está fora de nós, ou para remeter ao jargão teológico, que não é infusa, que é aliena, que está fora de nós. A justiça que está única e total e plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. E o que temos é fé nele. Mas fé não é uma virtude. Fé é exatamente a ausência de virtude. Fé é exatamente o reconhecimento de que não temos. Fé é exatamente um esvaziar-se. É a mão do mendigo. Na fé não existe. A fé está no objeto da fé. Aliás, tão lamentavelmente, nós brasileiros, mesmo evangélicos, não estamos compreendendo muito bem isto. A fé não está na fé, não está em nós, está naquele que cremos, naquilo que cremos. Se você estiver num avião a alguns mil pés de altitude sobre o Atlântico, eu tenho certeza que você não vai confiar de que você é um bom nadador. A sua confiança vai precisar estar em algo fora de você, em algo maior do que você, em algo que te sustente, que te defenda. A fé é um esvaziar-se, não é um mérito. Essa é a razão porque não há como gloriar-se na fé. Esta é a razão porque, quando Jesus, nos evangelhos, fala de alguém que teve grande fé, é exatamente alguém que diz assim: eu não tenho nada, eu sou pobre e miserável. Ou como aquele centurião que diz: não sou nem digno de que entres na minha casa. É diante desta total pobreza, miséria, desse absoluto vazio, mas que lança-se em confiança sobre Cristo, é que nós ouvimos aquelas palavras preciosas: nem mesmo Israel achei tamanha fé. Mulher, grande é a tua fé. Mas não é grande porque é grande em nós mesmos. É grande porque nós nos esvaziamos. Grande é Ele. E nós confiamos nele. Fé é uma transferência de confiança, é um lançar-se, é chegar diante de Deus. Me permitam chegar diante de Deus. Uma linguagem chucra da música popular. É chegar diante de Deus nu, pelado e com a mão no bolso. Você não tem nada para barganhar com Deus. Isto já nos mostra, então, que aquilo que já foi dito, na base da fé está a humildade. A espiritualidade medieval, você vê nas pinturas, no gótico, mesmo no bizantino, a humildade era uma virtude. E o monge podia dizer:
me orgulho da minha humildade. E Lutero vai dizer que não, que a humildade é exatamente a renúncia de qualquer virtude. E, na verdade, no fundamento da justificação pela fé está a humildade, porque a humildade é justamente o pressuposto da fé, a renúncia de qualquer mérito. A fé, então, irmãos, alunos, a fé é essencialmente humilde. É uma pobreza, uma miséria, um esvaziar-se. E aí cremos. E crê confiança. E porque cremos, diz a Escritura, somos justificados, porque Deus nos atribui a justiça de Cristo. E é muito interessante que se diz justificado no pretérito perfeito, consumado, acabado, final, consumada a obra. Cremos, justificados. O apóstolo Paulo vai dizer, não pesa mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eu chego a uma palavra nesta hora, bastante crucial. A justificação pela fé é um princípio fundante da vida cristã. Ou seja, nós continuamos a ser aceitos por Deus apenas mediante a fé em Cristo. Nós vamos continuar dependentes da justiça de Cristo em todo o tempo. Esta foi a razão pela qual se escreve a epístola aos Gálatas, que é a epístola apologética, porque eles começaram crendo na justiça, no Evangelho, mas em algum momento entenderam que podiam ser aceitos por Deus por suas performances. Irmãos, alunos, nós temos fracassos na vida cristã. Todo dia eu acordo pecador. Todo dia, embora me santificando, eu estou cônscio de minha insuficiência. Eu não atinjo aquela medida de Cristo, eu fico aquém. Cada manhã eu preciso novamente olhar para Cristo. Cada dia eu preciso lembrar que sou aceito por causa dele. Cada dia eu sou aceito por Deus, não pelo que eu sou, pelo que eu faço, porque sou pastor, tal, professor, isto, aquilo, outro. Eu sou aceito por Deus unicamente e continuo sendo pela justiça que está em Cristo Jesus. Jerry Bridges, no seu livro Evangelho para a Vida Real, conta uma história. Diz que no sul dos Estados Unidos, um senhor de escravos, um homem fazendeiro rico, não tinha herdeiros e deixou a sua herança para um ex-escravo muito especial. Deixou $50.000 para aquele homem, o que hoje equivaleria a $500 mil. Uma fortuna. E ele foi informado pelo advogado daquele espólio que aquele dinheiro todo estava em seu nome depositado no banco. E passou um tempo e nenhum dinheiro saiu da conta. E o dinheiro continuava na conta. E o banqueiro então mandou chamar aquele ex-escravo, um homem simples, e disse: Senhor, o senhor tem aqui essa fortuna, não vai tirar alguma coisa? Ao que o ex-escravo perguntou: Doutor, eu posso tirar 50 centavos
para comprar um saco de farinha de milho. Ele cresceu sem estar acostumado com dinheiro. Isso não era a linguagem dele. E às vezes nós nos esquecemos, que o Evangelho é das insondáveis riquezas de Cristo. E nós estamos aí acusados de nossos fracassos, pastores derrotados, fracassados, porque nós não nos lembramos que nós temos uma conta eterna já paga, um tesouro inesgotável, que cada dia podemos ir lá e dizer: Senhor, tem justiça de Cristo suficiente para mim, hoje, amanhã e para sempre. Agora, como é a caminhada do pastor? Assim como a do crente, a caminhada não é de performance pessoal. Como é que eu, pastor, sou aceito por Deus? Bem, comece a lembrar o que disse João Batista. As pessoas vieram a João Batista e ele disse o quê? Eu não sou o Cristo. Você vai precisar dizer para a sua igreja: eu não sou o Cristo, porque eles às vezes acham que você vai ser. Eu não sou o Cristo. Na verdade, o que nós somos é pastores imperfeitos. Não tem um que seja igual a ele. Alguém um dia vai chegar na congregação e vai dizer: está aqui o nosso pastor, o anjo da igreja. Eles não sabem, mas nós somos anjos de asas quebradas. Anjos de asas quebradas é o que nós somos. Frente aos seus fracassos, as expectativas realistas ou irrealistas do rebanho, às vezes nós precisamos voltar até a beira do mar da Galileia e nos encontrarmos novamente com Cristo. Expressarmos novamente o amor a Ele, um amor humilde, quebrantado. Chegar diante de Cristo e ouvir dele: nós, pastores imperfeitos, anjos das asas quebradas, apacenta as minhas ovelhas. Eu e você, irmão, vamos ter fracassos. Mas Cristo já é vitorioso. E nós precisamos levar as ovelhas até Ele. É isso que precisamos fazer. Fazermos com que elas descansem na justiça dEle. E nós mesmos, pastores imperfeitos, vasos trincados, podermos nós mesmos irmos a Ele a cada dia e dizer: Jesus Cristo, meu supremo pastor, minha confiança, minha fé e minha justiça é apenas tua. Dependo de ti inteiramente. Faça isto todos os dias, especialmente naquele dia em que o inimigo soprar no seu ouvido o seu fracasso. Lembre-se, você continua sendo aceito por Deus, não com base naquilo que você é,
nem com base nesse diploma fantástico, aliás, muito nobre que você vai receber. Você continua sendo aceito porque você tem um pastor perfeitamente justo e que justificou você. E que Ele te abençoe. Amém. O formando José Antônio de Queiroz Neto, em nome de todos os colegas da turma, conduzirá as homenagens àquelas pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse momento se realizasse. Boa noite a todos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu vou pedir para a incansável Tatiana trazer aqui, por favor, as nossas placas. A Marilene me falou a semana agora que nós teríamos algumas surpresas, mas eu não falei para ela que ela também teria algumas surpresas. E eis o momento. Tá? Isso. Obrigado. Obrigado. Bom, agradecer. Nós, alunos da turma Gustavo Reis, turma 2013-2016, somos gratos, em primeiro lugar, ao Seminário Martin Bucer Brasil, porque só nós, e só os que já se formaram, e os que estudam, e estudarão, porque tem alguns aí futuros seminaristas conosco nessa noite, sabem a alegria, o prazer e o amor que nós cultivamos naquele sítio e também naquela sala apertada, mas não menos importante, da Igreja Batista da Graça, onde, pela graça, começamos e comíamos lá embaixo, e quando acabava, colocávamos um prato para um só lavar tudo, e era uma bênção. Então, nosso muito obrigado aos cozinheiros, as pessoas que limparam, que prepararam nossas camas, que limparam a piscina, que deixou o furô quentinho. Aquilo era uma bênção, aprendemos muito de política americana com Maite. Ele falando do que seria, ele foi um profeta, que ele falou o que aconteceria nas eleições, nós vimos o que aconteceu. Então, nosso muito obrigado. Eu agradeço a todos em nome do professor Franklin Ferreira, diretor-geral do Seminário Martin Bucer, pela existência do seminário. Que quando nós lemos a biografia de Bonhoeffer, a gente percebe lá que na turbulência da Segunda Guerra Mundial, ele, guiado pelo Espírito, ele tira alguns homens separados para o ministério e ele vai escondidinho num lugar distante de Hitler, comer com eles, orar com eles. E até quando eles não querem ajudar a lavar os pratos, ele tranca a porta, o professor, entra para dentro e lava tudo. E os alunos ficam esmurrando a porta, ele não deixa ninguém entrar. Daquele dia em diante, ninguém mais tem dificuldade em lavar a louça. Então, eu quero dizer para vocês, toda a mesa, que o Seminário Martin Bucer, a gente está vivendo aquilo que Bonhoeffer viveu pela graça de Deus. Não é apenas estudar, mas é dividir a vida, as esperanças, os sofrimentos, a tristeza. Nós chegávamos à noite muito cansados, mas valia a pena. Eu quero fazer também um agradecimento e um testemunho público ao Seminário Martin Bucer Brasil, porque eu, Mateus e Fabinho, em 2015, perdemos o nosso pastor. Perdemos um homem que nos enviou para o seminário de maneira corajosa, rompendo tradições, rompendo dogmas, mas acreditando no seminário e investindo no nosso futuro. Então, se nós estamos aqui hoje, caros irmãos,
é porque Deus, de alguma maneira, ele também está honrando a vida dele, o pastor Marcos Rogério Martins Araújo. E o testemunho público é que nesse momento de extrema tristeza, de dor incalculável, essa mesa aqui, esses professores, eles, de alguma maneira, por meio do Espírito, por meio do WhatsApp, de ligações, de e-mails, eles nos ajudaram. Eles cuidaram de nós. De alguma maneira, eles nos adotaram como irmãos mais novos, no momento crítico. Então, a Deus toda a honra pelo carinho, pelo zelo que vocês tiveram conosco num momento tão difícil. Passemos às homenagens específicas. Quero chamar aqui o orador Mateus para fazer a entrega ao nosso querido Paraninfo. Por favor, retire. De uma placa em homenagem. Quero chamar aqui agora o aluno mais tímido da turma, Fabrício. Ele tem problema, ele tem problema de se comunicar, pessoal. Sabe? A gente tinha dificuldade de falar com ele, era um menino muito tímido, mas nós o amamos mesmo assim. E convidar o professor Wilson Porte Júnior. Ele até ficou agora com uma casa assim, eu? Esse homem, de maneira heróica, de maneira brava, completando as aflições de Cristo na terra, por favor, se achegue. Ele pegava um ônibus em Araraquara e ele andava, acho que mais ou menos uns 500 quilômetros, por aí. E ele chegava em casa na sexta-feira e já começava a trabalhar e nos dava aula no sábado e no domingo já... na sexta-noite, perdão, e no sábado, e daqui a pouco tinha que pegar o ônibus de volta, e a esposa dele tinha que buscar ele em Bauru, no ônibus, para ele voltar para casa, para cuidar da igreja, para pregar no domingo, durante 3 anos. Isso é graça do Espírito Santo na vida do Polo, na vida desse servo de Deus. Nós queremos te homenagear por isso, nós do Polo de Três Lagoas, do Seminário Martin Bucer. Receba as nossas homenagens. Vamos chamar agora o missionário neozelandês Fábio Correia. Amém? Ele está com um visual já típico cultural, tá? Pronto para jogar rugby, né, Afrânio? Rugby. Nós queremos agora convidar para receber, por favor, retire aqui a capinha, o professor Franklin, por não só pela maestria dos ensinos bíblicos e teológicos, mas pela maneira como ele nos recebeu, pela simplicidade, pela humildade de um homem que Deus tem dado tanto e ele, de maneira graciosa, tem compartilhado as riquezas que Cristo tem dado a ele. Franklin, a turma agradece a você por tudo aquilo que você tem vivido para Cristo como um apaixonado estudante da Escritura. Que o Senhor te mantenha sempre assim, apaixonado por Deus e pela Trindade. Obrigado. Chefinha. Para os íntimos, formandos, a mulher do sino. Marilene, a turma
Gustavo Reis, 2013-16, te agradece imensamente pela dedicação, pela persistência em não desistir de nenhum de nós. Nós sentimos muito faltas de amigos, irmãos, colegas que não estão aqui, mas nós temos certeza que não foi falta de força, entusiasmo e amor da sua parte. Então, o nosso muito obrigado por toda a paciência, por toda a misericórdia infinita com que você sempre nos tratou, tá? Deus te abençoe. E agora eu vou te dar um abraço, porque eu que vou entregar. Vou fazer diferente, esse eu vou ler. Professora Marilene Ferreira, reconhecemos o grande valor da nossa querida diretora acadêmica, pelo amor e dedicação que nos concedeu neste tempo maravilhoso de estudos no seminário. Sempre nos animou com seu entusiasmo e perseverança. Deus a abençoe ricamente. Seminário Martin Bucer Brasil, turma 2013-2016. Muito obrigado. Momento poesia. Flores. É a vantagem de ser mulher, né? Cadê a hora do retrato? Melhor lá na frente, a Tatiana já está. Essa última placa é para o nosso patrono, o nosso querido colega Gustavo Reis, peruano, casado. Aqui estão seus filhos. A esposa é a Carol, Marilene? Carol, esposa Isabel, viúva. Isabel, Mateus e Rafael. Gustavo era um homem alegre. Nós que convivemos com ele no polo de Três Lagoas, ele estava sempre fazendo uma gracinha. Ele chegava no... Eu me esqueci o carro dele. Voyage, eu acho. Chegava no Voyage sexta-tarde, aí um dia ele chegou, foi direto para o hotel. Eu falei, não, vem aqui para casa, que o Wilson está aqui, a gente toma um café todo final de tarde, depois a gente vai para a aula. Sempre alegre, perguntas inteligentes. E nós fomos surpreendidos no final de 2014, quando o Senhor o levou para si. Um homem cheio de talento, cheio de alegria. E nós, então, como turma, nós decidimos homenageá-lo, colocando o nome da turma, ele sendo nosso patrono, Gustavo Reis. E eu quero convidar aqui o nosso diretor pastoral, capelão, o pastor professor Tiago Santos, para receber, em nome da família, tá, essa placa para o nosso patrono. Pode dizer que a gente vai encaminhar isso para as coisas. Essa placa vai ser encaminhada até a família do Gustavo Reis. Ele era membro da Primeira Igreja Batista de Tupã, né? Eu não sei ainda se a família dele ainda mora lá, mas compromisso público aqui, tá? Eu, Mateus e Fábio iremos de carro até Tupã para entregar essa placa, tá? E também ter um momento ali com ela e dizer como foi importante para nós ter o Gustavo aqui no Seminário Martin Bucer. Por último, e mais importante, a nossa gratidão a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Ao Pai, porque Ele nos chamou à fé cristã. E não apenas nos chamou à fé, mas também nos
chamou para servi-lo. Para servi-lo conforme o modelo de Jesus Cristo, nosso modelo de servo, modelo de pastor, chamado para amar as ovelhas, para viver com as ovelhas e morrer pelas ovelhas. E também a nossa gratidão ao Espírito Santo, porque com a sua doçura ele nos tocou em momentos amargos que alguns de nós tivemos nessa caminhada, momentos de crise, momentos de perturbação, muitas vezes momentos de pensarmos em desistir, mas o Espírito Santo nos manteve firmes, resolutos, nos consolou e nos levou até o fim e estamos aqui. Então, a Deus seja a honra, a Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado. Convido a diretora acadêmica, professora Marilene do Amaral Silva Ferreira, para que efetue a leitura da ata de conclusão de curso. Ata número 2, a solenidade de formatura do Seminário Martim Butzer. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no auditório da sede administrativa do seminário, situado à Rua Espinosa, 45, sala 201, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos, São Paulo. Realizou-se a solenidade de formatura da segunda turma de concluintes do curso livre de teologia do Seminário Martim Butzer, que teve como patrono, em memória, o ex-aluno Gustavo Reis. Presidiu a cerimônia o diretor-geral do Seminário Martim Butzer, professor mestre Franklin Ferreira. A cerimônia transcorreu conforme previsto na pauta da solenidade, sendo procedidos os seguintes atos: processional e composição da mesa de honra, abertura solene, entrada dos formandos, ato litúrgico dirigido pelo diretor pastoral, professor Tiago Santos Filho, mensagem do diretor-geral, discurso do orador, formando Matheus Nogueira Dantas, discurso do paraninfo, professor Gilson Carlos de Souza Santos, homenagens e agradecimentos pelo formando José Antônio de Queiroz Neto, leitura da ata de solenidade de formatura pela diretora acadêmica, professora Marilene do Amaral Silva Ferreira, juramento de teologia pelo formando Aender Amaral de Borba, conferição de título pelo diretor-geral, professor mestre Franklin Ferreira, entrega dos certificados pelo paraninfo, professor Gilson Carlos de Souza Santos, entrega dos presentes aos formandos pelo diretor pastoral, professor Tiago José Santos Filho, palavras finais pelo diretor-geral, encerramento da solenidade. A relação dos estudantes que concluíram o curso em 31 de janeiro de 2017 está apresentada abaixo e será assinada por todos os formandos no recebimento do seu certificado. Eu, Marilene do Amaral Silva Ferreira, diretora acadêmica, designada para essa função, lavrei a presente ata, que será por mim assinada, como também pelas autoridades que compuseram a mesa de honra. Convido os presentes para que acompanhe o juramento dos alunos, que será dirigido pelo formando Aender Amaral de Borba. Fiquemos de pé. Formandos, com os capelos à mão e o braço direito estendido, vamos proferir o juramento nesse momento solene. Prometo diante de Deus e da Igreja de Cristo, no cumprimento do meu dever de graduado em teologia, ser dedicado e responsável no estudo da Palavra de Deus, empenhando-me em conhecer a verdade revelada, seguindo os princípios éticos contidos nas Sagradas Escrituras. Comprometo-me a ser fiel na interpretação bíblica, difundindo-a por todos os meios ao meu alcance, promovendo a expansão do reino de Deus e viver de acordo com as seguintes palavras de Cristo:
Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Repitam comigo. Que o Espírito Santo me ilumine e me guie neste sublime caminho. Assim prometo. Eu, Franklin Ferreira, no uso das minhas atribuições como diretor-geral do Seminário Martin Butzer, declaro formados os alunos da segunda turma do curso livre de Teologia. Parabéns, podem colocar o capelo. Proceda agora a chamados formandos para assinarem a ata de formatura e receber o certificado de conclusão do curso. Aender Amaral de Borba. Afrânio de Oliveira Neves. Alexandre Pereira Bornelli. Alexandre Pereira Lopes. André Carolino de Souza. A plateia, se quiser, pode sentar. Desculpe que a gente não avisou. Antônio Paulo Castro Correia. Elber Paixão da Conceição.
Fábio Luiz da Silva Correia. Fabrício Floriano dos Santos. Igor Dias Ramos. José Antônio de Queiroz Neto. Lucas Loubach Pereira Silva. Matheus Nogueira Dantas.